Paz do Senhor, amados. Estou tentando localizar aqui alguns informes. Já entrou o pastor Edevaldo, presbítero Eduardo. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, presbítero Eduardo. Estamos aqui tentando me ajustar aqui com esse equipamento. Estou visualizando aqui no celular. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Como esses alunos entram aí, queridos. Glória a Deus. Por mais esse momento que Deus está nos proporcionando aí, né? Graça e paz. José Luiz, seja bem-vindo aí. Marineide, Donda, graças a Deus. Amém. Estão chegando mais alunos aí. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Confesso que é a primeira vez que eu estou fazendo essa gravação ao vivo. Evangelista Hélio, seja bem-vindo aí. Aqui não está abrindo. Glória a Deus. Espera chegar mais alguém aí, Simone. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os alunos aí. Glória a Deus. Chegou aqui. Aleluia. Vou colocar aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né, amados? Estamos aí numa live online, assim, ao vivo. E que possamos ter esse costume de executar mais vezes esse propósito com Deus aqui, né? Louvado seja Deus. Queridos, eu não sei se todos já estão chegando por aí, estou vendo que são poucos ainda, mas eu creio que depois eles vão assistir a live, eles são só 9 por enquanto. Mas eu gostaria de louvar a Deus e fazer uma oração com vocês para iniciar essa live, né? E que possamos todos estar orando, né? Não só para nossas igrejas aí que estão enfrentando dificuldade, nós, mas para todo o Brasil, né, queridos? Oramos todos juntos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos em Tua presença, Senhor. Queremos apresentar, Senhor, não só o Brasil, mas as igrejas do Brasil, como o mundo todo, Pai, que estamos passando por um momento de dificuldade. Mas nós cremos, meu Pai, que tudo está nas Tuas mãos, Senhor, que nada foge à Tua vontade. Em Ti, Senhor, nós descansamos, meu Pai. Em Ti, Senhor, nós aguardamos e a nossa esperança é em Ti, Senhor. Nós não aguardamos em governantes, nós aguardamos, meu Pai, em homens, mas somente no Senhor dos Exércitos nós aguardamos, meu Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus, queridos. Antes de mais nada, eu gostaria de dar um pequeno aviso que o pastor Evaldo me avisou, me lembrou, né? Que está faltando ainda a entrega de provas de alguns alunos e de trabalho também, tá? Acho que na minha classe do segundo ano está faltando só 2 alunos. Na classe do pastor Evaldo falta um pouquinho mais, né? E nas demais classes aí, do Hélio e do presbítero Eduardo, eu não sei quantos faltam, mas todos aí vamos entregar para que quando acabar essa Covid aí, e vai acabar em breve, se Deus quiser, podemos começar aí nas aulas, porque estamos com saudade de estar presente com vocês, amados. Na abertura de hoje, então, eu quero estar meditando uma palavra com vocês, que está no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que vocês puderem abrir aí, que diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 41. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Queridos, esta palavra de Isaías, aliás, Isaías, o nome dele significa o Senhor salva. O Senhor é o único que salva, querido. Além do Senhor não há outro nome que possa salvar o homem nos céus e na terra. Somente o Senhor Jeová, através de nosso Senhor Jesus Cristo. O contexto histórico desse texto, querido, que nós podemos examinar aqui, o pano de fundo, se deu no centro de Jerusalém, quando no reino de Judá, Uzias, 4 governantes, Uzias e seu filho Jotão, Acás e Ezequias,
Sabemos que Uzias ele fez a vontade de Deus, mas acabou tendo problemas de enfermidade aí, por desobedecer, né? Porque Deus falou para ele não oferecer sacrifício e ele estava ali como Saul, né? Oferecer sacrifício, ele também começou a oferecer e acabou tendo uma doença grave de lepra. Jotão, seu filho, assumiu com pouca idade, fez também a vontade de Deus, no entanto, Acás não fez. E o pano da história que nós vamos contar hoje é sobre o reinado de Ezequias, ok? No ano de Uzias, estava acabando de morrer o rei Uzias, por causa da sua enfermidade, por desobedecer a Deus, no capítulo 6, Isaías teve uma visão do trono de Deus. E nessa visão, Isaías ele pôde contemplar a grandeza de Deus, queridos. E quando ele olhou para o trono de Deus e toda a sua majestade, ele pôde observar que Deus era santo. E aí ele diz aquela famosa frase que, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Queridos, quando Isaías ele pôde contemplar Deus, ele teve uma certeza que ele precisava santificar. Ele teve uma certeza, assim como o apóstolo Pedro, no 1 Pedro, versículo 1, versículo 16, ele afirma, sede santos porque eu sou santo, afirmando que Deus era santo. Então, queridos, Deus requer de nós santidade. E o contexto imediato desse capítulo 41, um pouco antes, nós vamos ver ali por que Isaías profetizou para que eles não temessem e para que eles confiassem em Deus. Ali um pouco antes, o rei da Síria, através de Senaqueribe, ele mandou cartas afrontando o rei dos exércitos, dizendo que ia invadir Judá. Tanto afrontou a Deus, dizendo que todos os outros deuses não impediram de que eles invadissem os seus países. No entanto, falou, não vai ser esse Deus de vocês que vai impedir. E Ezequias ficou tão chateado, tão triste com essa situação de desonrar o nome de Deus, que ele orou, jejuou e buscou a Deus por esta causa. E Deus ouviu, queridos. Tanto ouviu que Deus mandou somente um anjo, apenas um anjo, e ele matou 180.000 soldados da Síria. Veja só, então para Deus não há impossível, querido. Não vai ser uma pequena dificuldade quem vai impedir o mover de Deus na terra. Não vai ser dificuldades alguma, seja de governantes, seja de enfermidades, seja de problemas sociais, seja de problemas financeiros que vai impedir o mover de Deus que Ele tem nas nossas vidas, que Ele tem na sua vida. O chamado que Deus tem para ti, que Ele vai cumprir no tempo determinado. Após essa vitória que Deus deu para Ezequias, nós vemos ali no contexto que Ezequias ficou doente. E ficou doente em morte, uma doença que levaria até a morte. E Ezequias recebeu a visita de Isaías, que disse para ele, prepara a tua casa que você vai partir. E Ezequias começou a ficar triste, chateado, e virou para um canto e começou a chorar e buscar a Deus e se consagrar e chorar e falando para o Senhor que não queria morrer. E antes que Isaías saísse do pátio, Deus falou com ele, volte e fale assim para o teu servo. E Isaías fala para Ezequias que Deus acrescentaria mais 15 anos. Há quem diga que esses 15 anos não foram bons, né? Porque Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o tempo certo de nos levar. E após esta enfermidade de Ezequias, após a cura de Ezequias, houve um reizinho lá da Babilônia, Nabucodonosor, que ouviu falar da enfermidade de Ezequias e da sua recuperação pronta. E mandou ali uma carta, juntamente com o seu servo, para visitar Judá e levar a sua satisfação pela cura de Ezequias. Ezequias ficou tão orgulhoso de si, ficou tão assim, alegre, que quando o embaixador, ou quando aquele representante do reino de Babilônia chegou, ele começou a mostrar todos os tesouros do reino, querido. Todos os tesouros do palácio. E tão feliz que ele começou a mostrar um por um. E então, após esse representante ir embora,
Isaías chega para Ezequias e pergunta: o que esse homem veio fazer aqui? E o que você mostrou para ele? Ezequias fala: eu só mostrei todos os tesouros para ele. E aí Isaías profere: olha, assim como você viu, eles viu o tesouro do reino. Um dia a Babilônia vai vir e buscar todos esses tesouros e levar para o reino deles. Inclusive os seus filhos levaram junto. Mas não vai ser no teu tempo, vai ser num outro tempo. Essa profecia foi 150 anos, querido, de se cumprir. No entanto, agora essa profecia, houve ali um pesar. Só quero fazer um pequeno parênteses aqui sobre esse texto, essa parte que diz que o rei mandou o seu servo com carta e com presentes. Às vezes, querido, nem sempre quem te traz presentes, quem vem te bater nas costas, quer o teu bem. Assim como a Babilônia foi com pretexto ali para ajudar, para averiguar, para ver o que tinha naquele reino. Porque Babilônia tinha um reino, era um reino poderoso. Ele estava observando os reinos à sua volta para poder conquistar. Às vezes, querido, nem sempre devemos abrir nossos corações àquilo que você recebe na sua casa, aquilo que você ganha, aquilo que você tem na sua vida como bens ou como tesouros que você tem na sua casa ou como pratas que entram na sua casa. Certa vez, quando eu acabava de me casar, veio uma profeta na minha casa e diz assim: eis que o Senhor te diz, meu vaso, não abra nenhuma prata, nenhuma moeda que entre na sua casa para ninguém, não fale. E só depois que eu fui entender que não deveria abrir aquilo que você ganha, aquilo que você tem, porque infelizmente, querido, tem muitas pessoas aí fora que ela não é questão de inveja, mas questão de querer ter o que você tem e de querer, na verdade, tomar o que você tem. Nós temos que ter muita sabedoria para saber para quem você vai falar, para quem você vai abrir a tua intimidade. Assim como Ezequias abriu de forma errada e houve uma invasão e o roubo e houve uma tomada do tesouro do reino, assim Deus o Senhor naquele dia para mim, que não deveria abrir aquilo que entra na minha casa. Eu creio que nós temos que tomar muito cuidado, queridos, porque nem sempre aquele que traga presente, aquele que vem interessado em querer saber o que você ganha, o que você tem na sua casa, deve ser aberto. Aqui, queridos, ali estavam passando por problemas de invasão. Eles estavam tão preocupados, tão temerosos, tão tementes por uma invasão iminente de um tremendo poder de uma nação poderosa que era a Babilônia. E hoje, nós não estamos sendo invadidos por uma potência mundial, mas estamos sendo invadidos por uma potência microscópica, por uma pandemia mundial, por um pequeno vírus que não é visto a olho nu, mas tem todo o poder de destruição para aplacar para destruir uma economia e para matar muita gente. Aí eu estou vendo que os homens batem no peito, falam que tem poder, falam que tem muita hegemonia nos seus países, mas Deus prova que um pequeno vírus é capaz de desestabilizar países, é capaz de parar uma nação, é capaz de parar uma economia para dizer assim: homem, você não é nada. Você é como uma folha que nasce, que murcha e que morre. E todo o poder, toda a autoridade está nas minhas mãos. Deus tem mostrado através do que está acontecendo aí, queridos. E nós não devemos nos preocupar com isso. Apesar de aqui no Brasil nós estamos observando tanta informação. Quando você liga os jornais, telejornais, e você começa a ver tantas informações de catástrofes, de coisas, até não é nem bom que você fique ouvindo tudo, ouvindo todos, porque a menos que tem que ter muita estrutura física e espiritual para segurar isso. O inimigo muitas vezes ele usa o meio de comunicação para conseguir os que ele quer. E nós vemos aí, queridos, que há muita desinformação e muito interesse por homens, por políticos, né? E muito desencontro de políticos. Nós vemos na nação brasileira. Eu não sou aqueles de ficar pensando que há um poder, uma nação aí, há uma razão aí por trás de tudo isso, que alguém está interessado em tomar o Brasil. Não sei.
eu não tenho essa visão global, mas eu sei que o inimigo está querendo parar a igreja de Deus. Eu sei que o inimigo está tentando fechar o propósito que Deus tem na tua vida, na minha vida. No entanto, nós vemos aqui esses interesses, queridos, que gerem por prol de governantes. Eu nunca vi tanta desunião dentro de um país como está acontecendo dentro do Brasil. Existe um ditado no Oriente Médio que é assim: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, este ditado ele era muito invocado em questões políticas e em guerras. O que quer dizer com isso? Que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então nós temos um inimigo comum no mundo. Todos nós, não só o Brasil, mas todos nós do Brasil e no mundo, nós temos um único inimigo, que é esse Covid. Eu acredito que deveríamos ter aí uma união dos nossos políticos, a despeito das suas ideologias políticas. Deveria ter um só pensamento e uma só direção para se chegar a uma direção de Deus e a chegar a uma direção de combater coerentemente, né? Porque é engraçado que se nós ficarmos em casa durante muito tempo, eu que fui dono de uma empresa, sei que não é fácil você cuidar de uma empresa. E hoje uma indústria, ela tá até sobrevivendo, mas quem tem comércio hoje, quem tem negócio, que tem que trabalhar, eu sei de todos os impostos, todos os encargos que nós temos, que todo mundo tem, e eu vejo que se perdurar muito tempo, o vírus não vai matar muita gente, mas a economia vai acabar matando muita gente de fome. Graças a Deus que nesses dias está soltando aí do governo uma ajuda financeira para o povo, e eu louvo a Deus porque o povo vai ser resguardado por um pouco momento, mas queremos que creia, orar e buscar a Deus com fé e com insistência em oração, porque nós temos que entender que há um tempo para todas as coisas, e Deus permitiu esse tempo, queridos, para trabalhar não só com o mundo. Aliás, eu nunca vi em 58 anos de vida nada parecido com o que está acontecendo hoje. Uma pandemia que parasse o mundo globalizado de uma única só vez. Eu já ouvi falar de pandemias que paravam poucos e poucos, mas de uma vez é a primeira vez. Então, queridos, nós somos cristãos, temos que observar o que Deus está falando conosco. Nesses últimos dias, Deus tem usado muito o pastor Rogério e o pastor Anderson para falar nas lives, e tem sido maravilhoso ouvir Deus falando e Deus confirmando através da vida deles, através de outros pastores de outras lives. Deus está falando com a igreja dele. E eu creio que esta permissão de Deus é para trabalhar comigo, para trabalhar contigo, para trabalhar com a igreja. Eu creio que quando nós voltarmos para o templo, para buscar a Deus, voltaremos com outro pensamento, com outro coração e com outro sentimento. Mas voltamos ao texto. Eu quero analisar com você, estudar com você, que é um estudante de teologia, e avaliar por que Deus falou esse texto de Isaías 41, versículo 10, com o povo de Judá ali, agora falando conosco aqui. Ele tem 3 lições que devemos aprender sobre esse texto. Primeiro dela, ele falou, não temas. Por que Deus falou para aquele povo não temer? Eu sou contigo. Segundo o dicionário, querido, a palavra temor é uma sensação desagradável que desencadeia uma percepção de perigo real ou imaginário. O medo ele não é totalmente ruim. O medo ele é benéfico. O medo ele nos traz benefício. Quando você tem medo, aliás, medo foi colocado em nós por Deus. Por quê? Para preservar a nossa vida. Deus colocou o medo em nós para nos preservar e para nos livrar de perigo. Já imaginou se nós não tivéssemos medo? Já imaginou se nós fôssemos andar por aí sem medo algum? Medo de altura ou sem medo de animais ferozes? Como sofreríamos e como correríamos perigo? Então, querido, Deus colocou o medo em nós, mas com uma certa quantidade. O medo até preserva a nossa vida de perigo, mas com excesso ele é prejudicial. Com excesso ele te paralisa. Com excesso ele causa até uma fobia. E fobia, ela é uma doença, segundo os psicólogos. Existem diversas fobias que são medos exagerados que
Existe, eu anotei só alguns aqui para falar com vocês, que, por exemplo, a acrofobia. Acro é altura, fobia é medo de altura. Quem que não tem medo de altura? Já imaginou se você não tivesse medo de altura? Você subiria num prédio de 30 andares e ficaria andando lá no peitoral do prédio. O perigo que você correria de cair, mas como você tem medo, como nós temos medo, nós não andamos ali. E tem outro medo que é agorafobia, medo de lugares abertos. Tem gente que tem medo de andar em lugares abertos. É difícil encontrar, mas tem. Aracnofobia, que a gente vai falar de medo de aranha. Eu realmente tenho aracnofobia, não gosto de aranha. Eu até fujo, porque é perigoso. Mas quando você vê aqueles medos daquelas aranhas que pulam sobre você, é pavoroso. Claustrofobia. Quem tem medo de ficar em lugares confinados, lugares fechados, é medo até de entrar no elevador. Claustrofóbico, aquele claustro de ficar fechado. E tem a hidrofobia, né? Que são aqueles que têm medo de água. Aí já, aqueles que talvez não gostam de tomar banho, é tipo gato, né? E a tecnofobia, que alguns têm medo de tecnologia. Pasme você, tem gente que tem medo de tecnologia. Eu realmente no começo tinha medo de tecnologia. Ainda é uma coisa meia problemática para muita gente, né? É muita coisa estranha de você entender. A tecnologia assusta mesmo. E a teofobia, né? Tem gente que tem medo de Deus ou da religião e assim por diante. Tem várias fobias por aí. Mas, voltando para a Bíblia, queridos, Deus ele menciona várias palavras de não temas. Alguns dizem 365 dias, um para cada dia do ano, mas eu andei pesquisando e encontrei não só não temas, mas diversas palavras de não temor, 605 vezes, numa referência cruzada, de 65 vezes não temor, a palavra não temas ou temor, você refere à palavra temer. Mas, com referência à palavra de Deus, nós vemos lá em Números, capítulo 13, versículo em diante, lá o versículo em diante, os 12 espias que Moisés enviou a Canaã para espiar a terra. Vocês estão lembrados que ali foram 12 homens. Cada líder das 12 tribos foram enviados para observar Canaã, a terra que mana leite e mel. No entanto, 10 deles, queridos, ao chegar na terra, eles olharam para aqueles gigantes da terra e eles se viam como gafanhotos. O medo deles era tão grande que eles se sentiam como gafanhotos, tão pequenos que eles se sentiam. Somente 2 deles, José e Caleb, que viam gigantes, mas eles olharam para os cachos gigantes de frutas. Ali, porque somente 2 tinham os olhos voltados para as coisas boas, não para as coisas ruins ali. Então nós vemos que aquele que teme o Senhor, aquele que tem os olhos, olha com os olhos de Deus para as coisas que, ainda que aparentemente parece ser perigoso, você tem que olhar aquilo que Deus está fazendo, como Deus está trabalhando, e os cachos de Deus estão por aí, queridos. É somente você olhar com os olhos de Deus e você vai visualizar o que Deus está fazendo na terra. Outro exemplo em Josué, capítulo 1, versículo 9, quando Josué acabara de assumir uma grande responsabilidade. Imagina, assumir a responsabilidade de continuar a levar o povo para a terra prometida no lugar de Moisés, um grande líder. Então Josué ficou tão temeroso, com tanto medo, que Deus falou para Josué: não temas, Josué, não temas que eu sou contigo, não temas. Deus saberia por que condições Josué passaria, quais exércitos ele teria que enfrentar. Então Deus conheceu da nossa estrutura, que nós somos temerosos, que nós temos medo. Deus falou: não temas. O medo, querido, é tão prejudicial a nós que muitas vezes nós vemos, aliás, uma pequena formiga se transformar num gigante glorioso, gigante majestoso. Então, querido, o medo, ele só é aperfeiçoado pela presença e pela graça de Deus. O medo, querido, que nem o pastor ali o Orivaldo acabou de colocar, no amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4,8. Obrigado, pastor. É isso mesmo. Quem está aperfeiçoado no amor não se apavora, não se assusta. Quando entendemos, querida, que Deus está conosco, nós não olhamos com
os olhos da carne. Nós não olhamos as circunstâncias. Nós não vemos as limitações, embora elas existam. Nós não olhamos com nossos olhos carnais, embora nós vemos que tem muitas coisas que nos podem atrapalhar. Veja o exemplo do rei Davi. Davi, quando ele enfrentou Golias, ele era pequeno com relação a Golias. Golias tinha 2 vezes mais o tamanho dele. Só que Davi tinha uma experiência com Deus. Antes disso, ele já cuidava de ovelhas e muitas vezes ursos, leões tentaram arrebatar suas ovelhas e ele chegou até esses ursos e leões e tomou da boca deles, pegando pela juba, pegando pelo pescoço desses gigantes e tomaram e mataram ursos e leões. Mas Davi fez isso, não foi na força franzinha dele, foi no poder de Deus, porque ele já tinha escolhido esse homem para ser um gigante em Deus. Então, frente àquele gigante Golias, quando todo Israel estava temeroso ali, Deus levou um homem pequeno, Davi, mas com a visão grande, com a visão do reino, com a visão dos céus, para dizer para aquele incircunciso que ele ia conhecer o poder de Deus. E somente com uma pedrinha, ele botou aquele gigante para a terra e derribou aquele gigante que aparentemente assustou todo o exército de Israel. Deus nos afirma então, nesse texto, não temas, porque eu sou contigo. Queridos, no Salmo 91, versículo 7, lá nos afirma que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e não será atingido. Eu ouvi agora há pouco tempo, hoje mesmo estava ouvindo o testemunho do pastor Jotinha, que ele até compôs muitos hinos da harpa cristã da Assembleia de Deus. E ali ele relata que ele estava na guerra, que ele foi lá para a guerra, mas foi como na Cruz Vermelha, e do meio da Segunda Guerra Mundial, ele tomou um tiro no peito, querido. E aquele tiro de uma arma que atravessaria vários homens. Se colocasse 10 homens numa linha, eu conheço aquela arma, uma ponta de aço. Ela tem alcance útil de 4.000 metros, 4 quilômetros. Ele tomou um tiro no peito. E todo mundo pensou que ele tinha morrido. E quando eles foram abrir o peito dele e olhar, tinha uma Bíblia na camisa dele. A bala atravessou a Bíblia e parou no Salmo 91. Exatamente nessa parte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então ele pôde ali contemplar que ele confiava em Deus. Ele foi desarmado para aquela guerra, foi para fazer a obra, foi para pregar o evangelho. E ainda que atiraram nele, nada aconteceu com ele. E diz mais ainda Salmo 91. Nenhum mal te sucederá, versículo 10. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus é maior, querido, que qualquer ameaça, ou qualquer perigo iminente, qualquer praga. Ele é onipotente, ele é onisciente, onipresente. Não tem do que temer. Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varoa. Deus é contigo, meu pastor. Deus é contigo aí, presbítero Eduardo, todos os alunos que estão aí agora. Deus é com a sua casa. Ainda que possa bater perante a sua casa. Eu, quando falo sobre isso, eu me lembro ali do povo do Egito. Quando eles estavam para passar a morte ali, naquela Páscoa. E nós estamos beirando a Páscoa mesmo, né? E naquele momento ali, Moisés orientou através da palavra de Deus para que eles passassem nos umbrais da casa o sangue do Cordeiro Pascal. E a morte, quando visse aquele sangue, ela passaria por cima. Eu creio, queridos, que Deus tem passado os nossos umbrais, nas nossas vidas, o sangue do Cordeiro sobre a nossa casa. Nenhum mal chegará à nossa casa, querido. Quando a morte olhar e ver a marca do Cordeiro sobre nossos umbrais, ela vai passar por cima, querido. E se chegar, Deus vai desviar, em nome de Jesus. Essa é a primeira lição, querido. Segundo é, não te assombres, eu sou o teu Deus. Não te assombres com as palavras que estão sendo lançadas aí. Não te assombres com o que estão falando na televisão. Não te assombres com os rumores de mortes. Não te assombre com tudo que tem ocorrido.
E se você for preparar, o que é o assombro? Assombro é quando o medo se instala em nós. E ele acha guarida em nós e acha morada. E aí começa a gerar o excessivo do medo, vira um assombro. Entretanto, diante desse pavor, desse temer, desse pavor repentino, que tem assolado aí durante o dia, durante a noite, que tem buscado tirar a atenção e está fazendo o contrário. Eu nunca antes ouvi tanta pregação do Evangelho de Deus, nunca antes ouvi tantas igrejas se unindo através da internet como estou vendo agora. Eu nunca tinha ouvido tanto assim. Quando Deus chamou ali Moisés para tirar o povo da terra, Moisés falou: Senhor, eu vou lá tirar aquele povo lá do Egito. Mas quando aquele povo perguntar quem é que está me enviando, o que falarei eu? E Deus falar para Moisés: eu sou o que sou, Moisés. Diga para o povo: eu sou é quem me enviou. Então, querido, o grande eu sou o teu Deus, está contigo, assim como esteve com o povo lá do Egito. Ainda que venha toda a praga contra este mundo, o Senhor guardará a sua casa e a sua vida, querido. Assim como ele guardou o povo na saída do Egito, também guardará, porque o grande eu sou está conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma coisa precisamos fazer somente, queridos, é não nos assombrar com o que está acontecendo. Ali na Itália já parece que está diminuindo a morte. Eu creio que no Brasil não vai nem chegar ao pico da Itália. O Brasil vai ficar nesse patamar e vai parar por aí e vai morrer e vai parar com isso aí, com essas viroses, porque Deus é fiel. Perante rumores, nós devemos ficar tranquilos. Perante os jornais, devemos ficar descansados. Como está em Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, querido, espera em Deus e renove as suas forças. Espera tão somente em Deus e renove toda a sua esperança. Nós não temos que esperar em governantes, não temos que esperar em homens da terra. Até mesmo os governantes estão buscando Deus. Até mesmo os presidentes estão solicitando jejum para o seu povo orar em prol. Eu vi até povo orando pela rua. Passou em vários vídeos aí o povo ajoelhado orando. Deus está querendo que um povo que se chama pelo teu nome ore, jejue, busque o seu nome. E assim sendo, Deus virá sobre essa terra e sarará e curará o seu povo e libertará. O grande eu sou está conosco, está ouvindo o nosso clamor. Ele tem ouvido o clamor do seu povo. E se nós clamarmos, ele ouvirá. Assim como Ezequias clamou 2 vezes e Deus ouviu o clamor de Ezequias, Deus também ouvirá o nosso clamor. Deus está ouvindo o nosso clamor. Deus tem ouvido o clamor da sua igreja, meus amados, para atentar as nossas orações. Deus virá sobre a terra e mostrará quem é de fato esse Deus que criou os céus e a terra e criou a você e a mim e colocou o seu nome em nós. Louvado seja o seu nome. Louvado seja Deus. E por último, querido, no terceiro ponto, terceira lição que vamos aprender com esse versículo. Eu te esforço. Queridos, Deus falando conosco, falando com o povo ali de Judá, e falar conosco hoje. Eu te esforço. Eu que te ajudo. Sou eu que te sustento. Com a minha destra. Queridos, não vai faltar nada para você. Não vai faltar força. Não vai faltar ajuda. Não vai faltar sustento para você. Porque com a destra do Senhor, Ele vai nos sustentar. E quando eu penso na destra de Deus, que a destra de Deus nos sustentará, eu posso imaginar, queridos, lá em Marcos capítulo 16, versículo 19, está escrito assim: ora, o Senhor Jesus, depois de ter falado aos seus discípulos, ele subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então a destra de Deus é o Jesus Cristo que está com o Pai lá. Em Romanos 8,34, ainda Paulo nos orienta que Jesus que está à destra de Deus intercede por nós. Então, querido, nós temos um intercessor que é Jesus Cristo. Além de morrer
por nós, nos libertar do pecado, nos dar a vida eterna. Ele foi ao céu, em João 14, e disse que quando ele fosse, ele mandaria o Consolador, ele está conosco. O Espírito Santo habita em você, querido. Não o espírito de temor, não o espírito de medo, mas o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Louvado seja Deus. Em Salmos capítulo 41, versículo 6, o salmista nos diz assim, que Deus é o nosso refúgio. É fortaleza e socorro bem presente na angústia. Sim, na angústia. Todos nós estamos angustiados por ver tantas informações e ter tantas mortes por aí. E dentro de proximidade de nós estamos vendo gente morrer, mas Deus é o nosso refúgio. É dele que nós temos que nos refugiar. Como o salmista no Salmo 91 também diz que Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. É um socorro bem presente. No Salmo 46 nos reafirma isso. E Romanos 8,31, Paulo nos orienta que diremos, pois, queridos? Romanos 8,31, Paulo nos fala assim, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, queridos? Quem pode ser contra a tua igreja, Senhor? Ninguém. Ninguém pode parar o mover de Deus na terra. Então fique tranquilo, querido, que este Covid, embora possa ter sido uma movimentação de homens para, de repente, conquistar o planeta ou uma questão qualquer que esteja espalhado esse vírus, oriundo da China. E nós vemos a China aí conquistando o mundo, comprando muitos lugares, comprando a TV Bandeirantes, comprando muitos canais de televisão. Pasme-se, daqui a pouco eles compraram também a Rede Globo. Eles são poderosos, são socialistas que controlam tudo e vão cercear a igreja na terra onde eles estiverem, com certeza. Mas nós, como servos de Deus, não temos que temer isso. Não temos que nos preocupar com isso. Não temos que achar que isso vai nos parar. Deus está no controle. E Deus tem dito que o Brasil será o celeiro do mundo, amados. Eu digo mais, o Brasil não vai ser só o celeiro do mundo para a palavra. O Brasil vai ser o celeiro do mundo para alimentos. Porque o Brasil é um país que tem um território maravilhoso, onde tudo que planta dá. Aliás, você não precisa nem plantar. Você pode ver um pequeno pedaço de terra onde você deixa ali parado por um tempo, você vai lá, tá um monte de mato, um monte de coisas que crescem. Pássaros que passam, jogam semente, e tudo que cai na terra nasce. O Brasil é um país abençoado por Deus. E tem um povo abençoado por Deus. Então, devemos ficar firmes, queridos. E para concluir, queridos, muitos estão entrando em pânico, mas nós não devemos ficar em pânico. Creia no Senhor. Creia na bondade de Deus. Creia no grande eu sou. Creia que Deus está com cada um de nós. Ore para os seus familiares, para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que venham a conhecer. Ore para aqueles que estão com medo, aqueles que perderam seus familiares, que não puderam nem ver. Ore para que o Espírito Santo console essas pessoas, porque tem muitos por aí. Não podemos ser dominados nem por medo, nem pelos rumores, nem pelo que estão tentando nos aterrorizar, com tanta informação e desinformação. João, capítulo 16, versículo 33, Jesus falou para nós assim: tenho-vos dito isso, amados, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, querido. Logo, no nome dele venceremos. Devemos manter a paz e a fé, a esperança e o amor. Esse é o momento de nós clamarmos, orarmos, buscarmos a Deus e buscar com fé. Eu creio que nós mudaremos. Estamos mudando nossos conceitos, nossos valores, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Estamos mais próximos do reino de Deus. Estamos entendendo o que Deus está fazendo. Deus está levantando um povo que ora, que busca, que clama, que espera, que confia somente nele. Que não olha para as coisas da terra achando que vai ser um eterno morador da terra. Deus, amado, está esperando de você que você olhe para o reino dos céus e clame a ele. Jesus disse ainda em João 14, 27, deixe-vos a paz. A minha paz
vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Jesus falou isso em João 14. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Jesus falando com você, Jesus falando comigo. Não vos deixeis amedrontar. Queridos, o medo nos paralisa, nos impede de crer. O medo é tão tremendo que nós vemos coisas onde não existe. E é verdade isso. Quando você acha que tem alguma coisa para acontecer, você começa a ver coisas que não existem. Nós não devemos temer, confiar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que Ele nos traz a paz, que Ele nos deu a paz que o mundo não conhece, a paz que Ele nos dá, querido. E aliás, a palavra paz, ela não é a paz que o mundo conhece, é a paz no meio da guerra, ainda que o mundo esteja numa dificuldade na guerra. A paz que Deus nos dá é descansar nele. 1 Pedro 5,7, o apóstolo Pedro nos diz assim, que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, toda, porque Ele tem cuidado de nós. Temos que lançar em Jesus toda a nossa ansiedade. Ele tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado da nossa casa, tem cuidado dos nossos lares. E para finalizar, queridos, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, ele diz uma palavra que é uma bênção, né? E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, seria toda a compreensão humana, guardará o vosso coração, querido, e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Guarde o seu coração em Cristo. Creia que Ele está contigo. Não tema espanto de rumores que estão correndo na terra. Não deixe, queridos, que o inimigo assuste o povo de Deus. Continue a orar, continue a buscar, continue a crer que dentro em breve estaremos novamente na sala de aula, reunidos, unidos, e seremos diferentes. Já estamos diferentes. Eu sei que Deus está trabalhando nos corações de muitos crentes, de muitas igrejas, de muitos pastores. Deus parou as igrejas. Não foi o homem que parou, foi Deus que permitiu parar as igrejas para transformar a forma de culto. E vai ser diferente. Vai voltar um culto diferente, onde nós vamos lá para buscar a Deus de forma diferente, com o coração mais voltado a glorificar a Deus. Louvado seja Deus por isso, queridos. Então descanse tão somente em Deus. Creia que todo o controle está nas mãos dele. Ele não deixou o mundo a Deus dará. Ele está no controle de tudo. Esse é um momento muito especial, querido, que Deus está permitindo que vocês fiquem em casa, que você ore mais, que você jejue mais, que você estude mais, que você busque mais, que você se prepare mais, porque vai chegar o momento que você vai ter que pôr a mão no arado e vai ter que glorificar a Deus por isso. Deus está preparando a sua igreja. Então não temas, meus amados irmãos, meus amigos pastores que estão aí no ouvido, meus irmãos, amados alunos do CETEC 1, 2 e 3, não temas. Crê tão somente. Deus está no controle. Nada foge à vontade daquele Deus maravilhoso que é o nosso Deus. O grande eu sou ainda está presente. Assim como ele tirou de dentro do Egito o povo dele, ele está junto conosco, passando nessa tribulação no nosso barco. Ele está conosco. Ainda que possa chacoalhar um pouco, Deus está no controle das nossas vidas. Eu creio, queridos, que vai haver mudanças. Já está havendo mudanças. Precisamos orar pelo Brasil, para que ninguém, aproveitando desse Covid, tente derrubar aquilo que Deus está planejando para o Brasil. E, aliás, não vai conseguir, em nome de Jesus. Porque eu creio naquilo que Deus tem preparado para esta nação, como celeiro da palavra do mundo, como celeiro de alimentos do mundo. O Brasil vai mandar alimentos para o mundo todo. O Brasil vai mandar missionários para o mundo todo. Você
será um grande instrumento nas mãos de Deus. Nós seremos instrumentos nas mãos de Deus para fazer a sua vontade. Eu louvo a Deus por mais essa palavra, por essa oportunidade de estar com vocês. Me perdoe que eu não tenho muita habilidade de estar na frente de uma câmera, não é muito costume, mas que Deus abençoe vocês. Que Deus derrame a sua glória, a sua graça sobre o lar de cada um de vocês, meus amados irmãos. E eu tenho certeza, tenho fé. E Deus tem falado comigo há muito tempo, no meu coração, que o Brasil vai ser o celeiro do Evangelho. O Brasil vai ser o celeiro da palavra, o celeiro do alimento para alimentar o mundo todo. Glória a Deus. Deus os abençoe. Deus os guarde. Deus os proteja. E só para repetir o último versículo que eu li. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que assim seja, querido. Que a paz de Deus guarde a sua vida, seu pensamento, o seu lar, os seus familiares. Ore pelos seus familiares todos os dias. Ore pelo Brasil. Ore pela Igreja de Deus no mundo. Para que Deus complete a sua obra. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e até a próxima live. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. E com Deus. A paz, pastor Evaldo. A paz, José, Luiz, Franco. Tem vários alunos aqui que eu estou vendo aqui o nome de vocês. Ó. Aqui não dá para rolar aqui a minha tela. Mas todos estão presentes aí. Um beijo no coração. Deus é com cada um de vocês, querido. Creia. Nós sairemos mais que vitoriosos desta batalha. E mais, nessa batalha não teremos que pelejar. Deus enviou um único anjo lá para Ezequias. Exterminou todo o exército de Senaqueribe que estava ali cercando Judá. Um único anjo. Então, querido, todo o poder é dado por esse Deus maravilhoso. Um vírus não vai impedir o mover de Deus na terra. Creia em Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. E tenha fé em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou fazer uma pequena oração aqui para terminar e para encerrar a todos aqui em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra, papai. Nós cremos, Senhor, que tu estás no controle de todas as coisas. E creio também, papai, que há um tempo para todas as coisas. Esse é o tempo que o Senhor esperou para executar a tua vontade, Senhor. Esse Covid não veio por mãos de homem, mas veio pela tua permissão, papai. Nada foge à tua vontade, nada foge à tua permissão. E a tua igreja, meu Pai, está dentro da arca, esperando, Senhor amado, a tua salvação, aguardando a volta do Cordeiro, papai. A nossa esperança, Senhor, não está nessa terra. Nossa esperança está, Senhor, no Cordeiro Santo, imaculado, que foi se entregou naquela cruz do Calvário, meu Pai. E morreu por nós. E nos deu a salvação, a vitória eterna. E aguardamos ali, Pai, como está em João 14, Pai, assim como ele subiu aos céus, nós aguardamos que ele volte, papai. Ele está preparando lugar nos céus para a nossa igreja, para nossas vidas, para nossos irmãos, para toda a sua igreja, papai. Eu creio, Senhor, que dentro em breve, tu virás no céu para arrebatar o teu rebanho, a tua igreja, ó Pai, aqueles que estarão preparados, aguardando o Senhor. Nós esperamos, meu Pai, em ti, Senhor, vivendo o melhor da terra, Senhor, estando, Senhor, dentro da melhor possibilidade que tu nos permite. Nada vai faltar para a tua igreja. Senhor, completa a tua obra nesses dias, meu Pai. Envia o teu anjo, Senhor, para quebrantar o coração dos homens, para quebrar, Senhor, todas as enfermidades que têm cercado a tua igreja, meu Pai. Envia um anjo, Senhor, para desbaratar esses inimigos, Senhor, esse Covid, na casa dos teus servos ali, Senhor. Opera poderosamente, Senhor, cerca, Senhor, cada vida, cada casa dos teus servos, meu Pai amado. Ó Deus, cerca, meu Pai, a igreja Canaã, os teus amados irmãos da CETEC, Senhor, e todos os seus familiares, meu Pai. Guarda contra todo o mal, livra de toda a tentativa do inimigo, Senhor, de lançar enfermidades. Tira todo o medo do coração, Senhor, que haja paz em nome de Jesus, meu Pai. Em ti nós esperamos, em ti nós confiamos, meu Pai, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e fique com Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor é o teu descanso. Um beijo no coração para todos. Amém? Um beijo.